Sejam bem-vindos a mais esse podcast. E vamos lá, né? Vamos lá. Eu estou fazendo essa gravação fora do lugar habitual que eu faço, então se eu ver que o áudio não vai ficar tão bom, talvez eu deixe sem a música de fundo, que você já está acostumado, especialmente para esse episódio, para que fique mais compreensível. Mas se você estiver ouvindo o áudio, quer dizer que eu fui ver depois, antes de fazer a postagem, e vi que tá bom, tá? Então, só para avisar aqui. E o assunto que a gente vai falar hoje é de extrema importância, porque a Corporação Mormon, para quem já fez parte, sabe que ela tem caminhos e caminhos em sua história. As pessoas falam muito para eu parar de falar da história da igreja, mas eu não vejo por que não comentar a história de algo que eu me dediquei por tanto tempo. E não é questão, já falei isso, não é questão de eu não querer mais abandonar. Pô, para de falar da igreja mormon, já falei que isso não tem nada a ver. A Corporação Mormon não tem influência nenhum sobre minha vida mais, nenhuma, né, sobre minha vida mais. É que esse trabalho eu vi que atinge muitas pessoas a ponto de saber que pessoas precisam saber que elas não passaram por coisas como essa sozinhas. Então eu estou aqui deixando as minhas percepções, então eu venho aqui, na verdade, conversar com meus amigos e amigas. Tá? Agora a Corporação Mormon vem, o assunto é esse. Porque muita gente saiu de lá, muita gente está com o pé também, outro lá dentro, outro cá, outro lá, e muitas pessoas querendo pesquisar, ou quem está lá dentro mesmo e quer saber essas informações aí, e ainda está naquele medo, tal, que eu entendo. Então serve para tudo, tá? Você que está ouvindo aí também, agradeço demais. Mas esses percalços que tem na história da Corporação Mormon é muito grande. As pessoas acham muito simples, né? Assim, os membros da igreja, assim como eu era também, por isso que eu falo que esse podcast nunca será e nunca foi, né, para atacar membros da igreja. É sim a sua corporação, a história que omitiram, aquela coisa toda, né? E mas vamos lá. Por exemplo, quando a gente toca naquele assunto, que é um assunto pesado, embora que pareça ser batido quando envolve a Corporação Mormon, é aquele preconceito chato, sabe? Feio, inaceitável. Para parar para pensar, era inaceitável, né? Mas tudo bem, a gente até entende. Que a Corporação Mormon tem com as pessoas que são fora da igreja Mormon. Por que eu falo que às vezes parece ser inaceitável e entendo? Porque quem está fora da igreja olha o mundo de outra maneira, não tem amarras, ele consegue fazer muitas coisas e guiar a sua própria vida. Dentro da igreja, não, você pega a sua vida e entrega para outro, né? Que seria a corporação. E quando você está lá dentro, você que era de fora, você já começa a olhar os de fora diferentão. Pô, por que você é assim? Você sempre foi assim. Os mormons, eles sempre pareceram, se você estudar a história, você vê que parece que sempre foram individualistas como um grupo. Ah, sou mormon, você não, ô louco, sabe? Sempre assim, aquele negócio. Quantas vezes eu ouvi, você está namorando uma pessoa? Tô, ele é da igreja? Não, ô louco. Por que tem essa reação? Aí a gente acaba vendo preconceito, o quanto isso se enraizou na igreja de muitas formas. A igreja hoje em dia está tentando abrir algumas brechas que a gente está vendo, mas ela ainda está muito aquém do que deveria ser. A igreja cristã ama todo próximo, mas caramba, como é que era lá atrás? O sacerdócio que era proibido aos negros em 78, até 78, né? Dali sim, viu, pô, agora precisamos fazer, senão vamos ser atacados, tem lei, um monte de coisa. Aí acabaram liberando. Aí você vai procurar um monte de coisa nas escrituras e fala, não, é porque era maldição de Caim. Caramba, cara. Por que atribuir isso para as pessoas negras, cara? Os afrodescendentes? Isso é uma coisa que eu nunca aceitei na igreja, porque vários dos meus melhores amigos eram até da igreja, pessoas de cor negra, e eu adorava amigos fantásticos, fantásticos. Alguns me abandonaram, né, porque eu virei mormon e ainda continuam lá, mas é um dos meus melhores amigos. Na missão eu conheci, tive um companheiro lá, um companheiro negro, tal, estava lá, fantástico, uma ótima pessoa, aquele que você poderia confiar, e eu confiava nele muito. Aí você vai estudar a história da igreja, pô, dá até um negócio, cara, sabe?
As pessoas falam: "Ah, mas cadê? Onde tá as comprovações?" Pô, eu juntei umas comprovações quando eu estava estudando a história da igreja, a respeito disso. Tem muita coisa que eu salvei. Eu vou tentar compartilhar algumas coisas com vocês hoje, que eu acho que é importante, tá? Se você parar realmente para ver a história, os registros da igreja sobre esse assunto, por exemplo, de que os negros não poderiam ter sacerdócio, tal, era um grupo à parte, tá? Qual é o jeito que você chama isso? Porque eles não poderiam ter benefícios, né, o sacerdócio talvez um benefício ou um poder, seja o que for, que outros tinham, né? Então, eu considero que tinha algum tipo de acepção aí. E a história da igreja e os registros, quando você procura, tem registros impressionantes sobre essas práticas, né, que a igreja tinha. E a gente tem muita coisa para ver sobre isso. Isso não começou até de fato, para as pessoas entenderem, não foi, foi com Brigham Young que começou esse preconceito, não, não foi não, tá. Com Joseph Smith lá atrás tinha uns indícios já na sua história, tá. Vamos fazer o seguinte, vamos ver algumas declarações, né, alguns registros sobre isso, e eu vou falando para vocês aqui, eu vou tentar colocar isso na descrição, tá. E acho que é muito legal a gente falar disso. Por exemplo, Brigham Young, no Jornal dos Discursos, né, aquele famoso um documento que a igreja tem, tá? No volume 7, página 290 e 291. Eu estou falando onde está. Depois eu vou deixar esses trechinhos na descrição no YouTube, tá? Se eu não conseguir deixar no Spotify, Google Podcast, podcast vai estar no YouTube na descrição. Então vamos lá, ó. Brigham Young falou no Jornal dos Discursos, no volume 7, na página 290 e 291. Olha aqui o trecho que está lá. Você vê algum grupo, olha só, bicho, meu pai do céu, mas vamos lá. Você vê alguns grupos da família humana que são negros, desajeitados, feios, desagradáveis e baixos em um costume, selvagens e aparentemente sem a bênção da inteligência. O Senhor pôs uma marca nele, que é o nariz chato e a pele negra. Volto a falar. É Brigham Young, que está no Jornal dos Discursos, isso aqui é o documento da igreja, tá? Volume 7, página 290 e 91. Para você ver, né? Eu vou ler mais, tá? Tem vários aqui trechos que você reparei. E eu fiquei pensando a respeito disso. Né? Hoje, se ele falasse isso, ele não sobreviveria livre, né? Ele seria preso, sei lá. Brigham Young falando uma coisa dessa. Mas mesmo assim, sabe o que que é? É que é muito em nome de Deus e de Jesus Cristo as coisas na igreja. Aí você fica pensando, caramba, Deus e Jesus Cristo tinham esse pensamento? Jesus, mas era nos anos 1700, 800, estava vindo aquela coisa toda. Espera aí, não foi restaurado tudo? Eles não conseguiriam ver como as pessoas eram todas iguais com esse poder de Deus aí guiando a igreja de Cristo? Ou Deus, Jesus Cristo falou assim, não, não vamos falar nada ainda não, só lá para 78. O que vocês acham? Você que é membro da igreja está me ouvindo aí? Põe no YouTube aí nos comentários, o que você acha? Deus, Jesus Cristo estava guiando a igreja lá com Joseph Smith, o Brigham Young, aí os negros, não, não, lá para 78 a gente vê isso aí. Deu revelação para eles assim, o que vocês acham? Tá? Vamos lá então. Joseph Smith, ele falou assim, ó, na História da Igreja, volume 5, página 218 e 219. Vou deixar tudo na descrição no YouTube. Olha o que ele falou. Se eu tivesse algo a ver com negros, eu os manteria limitados à sua própria espécie por lei rigorosa. Sabem quem falou isso? Acabei de falar, Joseph Smith, tá? Meu pai do céu. É o caráter do que a gente fala aqui. O que restaurou tudo. Aquele que fala em vários livros da igreja que ele é o que está abaixo de Cristo. Tem Jesus Cristo e ele já em segundo lugar, ele é o que mais fez pela humanidade. É o que falou isso dos negros, ó. Se eu tivesse algo a ver com os negros, usou a palavra negros, tá? Eu os manteria limitados à sua própria espécie por lei rigorosa, separando eles. Como é que pode falar isso? A sua própria espécie. Isso, você é membro da igreja? E foi a minha por 30 anos, 40, né? Diminui 10 anos da minha história. Por 40 anos. Essa era a igreja que eu seguia.
fundador, né? Porque as ideias do seu fundador é o que perduram, né, a corporação toda, por toda a sua existência, né? Vamos lá, então. Quem conhece aquele famoso Bruce McConaughey? Foi um líder na igreja famoso, escreveu livros da igreja. Ele disse assim, ó, a marca colocada nele devido à sua revolta contra Deus e o assassinato de Abel é a pele negra. Aqui, um monte de gente, membro que está me ouvindo, vai falar assim, mas não foi a marca mesmo que Deus colocou em Caim depois de matar seu irmão Abel? Não! Isso veio da corporação Mórmon. Pode ser que outra igreja que eu não conheço a história fale a mesma coisa, mas vou falar do que eu sei. A igreja Mórmon começou com essa história, para mim, eu conheci, pode ser que você conheça de outro lugar, porque, por exemplo, realmente a Bíblia diz uma marca, nunca disse pele negra, como nunca falou isso. O que vocês acham disso? Ou talvez é a tradução, às vezes você tem uma tradução aí também que fala, vai saber como é que mexer nessa Bíblia aí. Mas o que vocês acham? Bruce McConaughey falou isso. Vamos ver mais uma? Doutrina Mormon, é um livro, tá? Na página 606, livro da igreja. Tá escrito assim, ó. A posteridade de Caim e mais tarde de Cão foi amaldiçoada com aquilo que chamamos características raciais negroides. Tá lá no livro da igreja. Tá vendo que tudo que eu tô falando aqui, eles estavam tentando separar sempre. Esses para cá, esses não são a gente. Esses são os mormons verdadeiros, isso aí é aqueles, sei lá. Isso é triste. Quando a gente vê isso aí me entristece. Aí chega, vai lá, entra na casa das pessoas, a gente fala do evangelho de Cristo, né, que é a igreja mórmon, restaurado, tudo, mas isso aí não vai falar nunca. Sabe como que vai ter que fazer isso aí? O membro vai ter que entrar para a igreja, ficar muitos anos até ter acesso a esses materiais, se tiver, né? Vamos ver mais um aqui? Vamos ver. Doutrina Mormon também, na página 109. Caim foi amaldiçoado com uma pele escura. Ele se tornou pai dos negros. Onde está isso na Bíblia? Mas sabe quem que falou isso? Isso aqui foi alguém que escreveu no livro oficial da igreja chamado Doutrina Mormon, página 109. Ah, tenho ele aqui na minha prateleira, velhinho. Então vai, abre lá na página 109. O caminho para a perfeição. Na página 105 e 106 diz assim, ó, a posteridade de Caim é negra porque ele, Caim, cometeu assassinato. Por que a palavra negra? Vai lá na Bíblia, está a marca. É complicado, sabe? É uma coisa que dói. Eu sei que tem gente que está me ouvindo aqui que tá triste com isso. Membro da igreja que ouve isso aqui fala assim, caramba, porque eu tô citando onde está. Né, não estou mais lá. Então você que é membro da igreja, ó, isso é a história da sua igreja, dessa corporação, tá? Não falo isso com orgulho, não. Ainda no caminho para a perfeição, que é esse livro, na página 43, diz assim, ó, milhões de almas têm vindo a este mundo amaldiçoadas com uma pele negra, e tem-lhes sido negados o privilégio do sacerdócio e a plenitude das bênçãos do evangelho. A gente sabe, aí 78 deu uma mudada, né? Eles viram que precisava ser alterado isso aí, e falou, caramba, agora a gente precisa dar uma mudada nisso, né? E foi aí que eles fizeram, né? Até na Constituição brasileira, eles tiveram também, né? Por causa da Constituição brasileira, tá? E isso foi comprovado depois, né? Por causa da modificação da Constituição ter vindo à luz em 78, a Igreja Mormon precisou mexer nisso. Mas uma hora a gente fala também sobre a lei, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Acho que eu já li essa. Uhum. Vamos lá. Também tem uma citação assim: era necessário que o diabo tivesse um representante na terra, assim como Deus. Falando de quem? É isso aí. E John Taylor, John Taylor, já falamos de citação dele aqui, um grande líder mormon, né? No Jornal dos Discursos, no volume 22, na página 304, John Taylor disse: tal descendente aqui seria a raça negra. Falando de quem? Desse descendente aí, de Caim. Ele afirmou, tá? Porque tem um ponto final aqui.
Tal descendente aqui seria a raça negra. Nenhuma dessas declarações que eu li para vocês aqui, que eu vou deixar na descrição no YouTube, que são de livros, canais oficiais da igreja, elas não estão nas escrituras que as pessoas no mundo conhecem. A Bíblia, né? Não está lá. Aqui eles distorceram um monte de coisa. Todas essas citações, né, essas declarações que eu li para vocês, elas foram ditas por líderes fundadores da Igreja Mórmon. Líderes ou seus fundadores. Smith, Brigham Young e outros líderes à frente. Contrariando tudo, se você for para ver, tem gente que pô, o que está na Bíblia? É bom a gente falar, né? Tem gente que também não segue mais e entendo todo mundo, mas, por exemplo, Pedro, lá na Bíblia, né? Se eu não me engano, alguma coisa em Atos, lá na Bíblia 10, 34, 35, acho que é isso. Espero que eu esteja acertando, né? Contrariando tudo isso que a gente leu lá em Pedro, né, lá em Atos, que eu estou citando aqui para vocês, fala que Deus não faz acepção de pessoas. Então, se for pela Bíblia, já está tudo errado ali, né? Sendo importante apenas que tem temor ao Senhor, qualquer pessoa, né, o que está falando lá na Bíblia, e façam as coisas que são justas. Esse assunto é um assunto que me dói. Eu demorei para tocar nesse assunto no podcast. Demorei mesmo. Eu tentei não querer falar sobre isso. Sabe por quê? Me dói. Pô. Conheço muita gente que se machucou quando descobriu e deu de cara com isso. Realmente, realmente. Pessoas negras que são meus amigos, que eu também não sabia dessas coisas, aí ficaram sabendo, oh, eu vi uma coisa na história dele, lembro de um até hoje. Grande amigo, fiel, parceiro mesmo. Um dia a gente estava conversando e ainda estávamos na igreja, e ele chegou e falou, cara, descobri uma coisa que eu não sabia. E ele já tinha o quê? Quase 10 anos na igreja. Ele falou, eu vi um lugar aí que até os 78 não podia ter o sacerdócio, e que vários líderes compararam que os negros vieram de Caim, tal, da maldição. Eu não sabia disso. Eu lembro que eu falei, cara, eu também não sabia. Ele ficou totalmente arrasado. Perdi o contato com ele depois, mas foi um grande amigo e eu não sei se ele ainda está frequentando a corporação ou não, mas eu sei que ele ficou arrasado com isso. E não é só ele, por exemplo, ou pessoas negras sabendo disso que ficam arrasados. Eu fico. Um monte de gente fica. Eu sei que muita gente está me ouvindo que fica. Sabe por quê? Porque quando a gente entrou para a igreja, falou assim, pô, agora a gente está na igreja verdadeira, que tudo ali é amor. Tudo ali é pregado da maneira correta. Aí você chega e dá de cara com a história do lugar que você está se entregando de cabeça, que é isso aqui que eu li para vocês, um monte de citação aqui, declaração. O que vocês acham? É coisas que dói, dolorido, difícil falar disso. É muito difícil falar disso. Vou continuar aqui, né? Para encerrar esse assunto, muitos comentários cristãos, por exemplo, estranhos, né, que os mormons relatam, né, apesar de eles não praticar mais essa barbaridade, né, 78, vão parar com isso. Também nunca tinha reconhecido oficialmente, ela nunca tinha reconhecido oficialmente seu erro, a igreja. Deve ter algumas poucas declarações aí que ela falou algo a respeito disso, mas eu também não sei. Tá? Assim, se quem quiser aí tá reconhecendo sobre isso, né? Mas a história da igreja, ela tem coisas que são muito encobertas. Uma vez eu fiz uma brincadeira colocando o Rambo, né, personagem, que muitos que me acompanham aqui se lembram disso. Coloquei uma redublagem em cima ali do Rambo ali, falando com o comandante Trautmann. Nossa, adorava quando era pequeno. Ele falando, né, pesquisar a história da igreja é um caminho sem volta. Sabe por quê? Você se depara com coisas como o que a gente falou aqui, essas citações, declarações. Como que você. Eu juro para você, você sabendo de tudo isso que eu li aqui agora, essas declarações de líderes da igreja, de Joseph Smith, Brigham Young e vários líderes posteriores que falaram tudo isso referente aos negros na igreja mórmon no passado. Como que você vai sentar numa aula de doutrina do evangelho agora sabendo disso, falando, poxa, fala um pouco mais de Joseph Smith, poxa, que legal. Não dá, para mim não desce. Aí quando fala pesquisar a história da igreja é um caminho sem volta, porque é mesmo. Para alguns tudo bem, até consegue fazer descer ali, goela abaixo. Mas não dá, tem coisa que não dá mais. Meu pai do céu. São coisas bem difíceis de serem
falados, né. E é isso aí envolve com um monte de coisa, poligamia, né, a gente falou muito também. Poligamia a gente fala muito aqui, porque quando as pessoas vão pesquisar sobre a igreja, sempre cai em poligamia, no Google, qualquer lugar. Aí vão tentar achar: "Não, mas isso aí não tem mais, não tem mais". Ninguém está falando que a igreja mórmon não tem mais, eu já fiz um podcast grande um dia sobre isso, falando: "Eu sei, a igreja declarou há muito tempo que não tem mais nada a ver com isso". Se não me engano foi 1890, né, parou de ter. Mas não tem como ocultar isso da história, né. Mas tá bom, eu acho que a gente falou muito sobre isso. Essas citações aqui, realmente eu vou deixar na descrição. Tem um material muito legal também na internet, que eu vou tentar deixar na descrição também, que eu não sei quem foi o autor que fez essas declarações, mas eu vou fazer de tudo para deixar aqui para vocês. É um material que está em um site que chama Mormonismos, os Delírios de Joseph Smith. Não sei quem já conseguiu achar esse material. Eu só achei em um blog, né, e vários materiais importantes. Porque se você estudar muita coisa, quero estudar a história da igreja, pode usar esse blog, né, o Mormonismo, os Delírios de Joseph Smith, como um pontapé para você começar a começar a ramificar seus estudos sobre isso, tá. Agora, se você também não quer estudar sobre a história da igreja, não estuda. O que eu estou falando aqui é minhas percepções, licitações verdadeiras da igreja, tá, e uma coisa hoje que eu, eh eh, fico triste de saber que teve, e eu fiz parte, né, dessa corporação, não fico orgulhoso de fazer. Conheci pessoas boas, aprendi coisas boas na corporação Mórmon, mas tem peças raras lá dentro que eu vou te falar, viu, e também a sua história, como essas coisas da história da igreja, poxa, que é isso? Aí enquanto estamos lá dentro com aquelas viseiras, tal, pô, a gente fica triste, pô, né. Hoje em dia de saber que a gente aceitava daquela forma, mas tudo bem. Então, vou deixar aqui na descrição todas essas citações e declarações de Joseph Smith, Brigham Young e outros líderes da corporação Mormon que falaram essas coisas que eu li para você. Porque tem muita gente que vai no Instagram quando eu falo alguma coisa, porque eu não fico muito anotando, né. Aí eu falo uma declaração aqui, não coloco em nenhum lugar: "Mas cadê? Você falou mesmo? Ah, você só falou, mostra onde está". Então já vi, já vi que tem que mostrar. Então vou deixar esse na descrição, para que as pessoas possam dar uma olhadinha, né, a respeito dessas coisas. Eu queria encerrar aqui, fazer essa última parte do podcast, vendo alguns comentários do podcast anterior, tá. Esse ainda não é o episódio de leitura de comentários que às vezes eu faço específico para isso, mas é que eu gostei muito, né. Então eu vou ler alguns aqui, queria comentar, só para a gente encerrar, tá. Deixa eu ver se eu olha, vamos lá. Eu fiz um podcast que chama Medo, Castigo e Provação. Esse episódio, ele foi muito difícil para eu fazer, porque ele envolve medo. É uma das coisas que mais dificultam a sua saída da igreja, mesmo você sabendo a história. Ou você sai mesmo, só que você sai com um medo que às vezes perdura por muito tempo, viu. Eu até dei um exemplo que eu conversei com uma pessoa que já saiu há um tempo da igreja e ela falou: "Até hoje eu ainda tenho medo de Deus castigar", alguma coisa assim. Tá vendo como que fica as amarras? É isso que eu quero dizer, é isso que eu quero dizer. E os comentários no YouTube desse episódio foi bacana, tá. Então eu vou ler para vocês aqui, depois a gente pode comentar um pouquinho, tá. O West Soldier, ele comentou assim no episódio anterior no YouTube: "Cara, pode ter certeza que esse podcast é terapia para vários líderes mormons que sabem que você fala a verdade, mas não podem admitir de jeito nenhum por N motivos. Você é terapeuta dessas pessoas também. Nunca vão sair de lá, mas lá no fundo sabem da importância desse trabalho". Cara, quando eu li esse comentário que deixei o coraçãozinho já, né, então eu sei disso, né. Às vezes eu nem quero falar como terapeuta, sabe, eu quero falar como um amigo mesmo, batendo papo, tá. Eu tô numa sala aqui, fez um barulhinho, né, vocês ouviram. Desculpa aí os barulhos externos. Eu preciso concentrar um pouco nesses tipos de não barulhos, né, mas tudo bem.
Vamos lá. Obrigado pelo seu comentário, Edson. A Marília Lemes, ela comentou o seguinte: medo de quê? Medo de ficar lá? Você faz, nunca está bom. Querem a sua perfeição, mas eles podem apontar o dedo, amaldiçoar, praguejar, adulterar, roubar e etc. Mas tudo vai bem em Sião. Marília Lemes, obrigado por você ter comentado isso, porque isso é aquele negócio da segunda milha. Você faz e prometem bênçãos para você. Às vezes você chega para um líder, ser um bispo ou alguma coisa, ô bispo, estou fazendo tanto, mas estou esperando algumas bênçãos. Sabe o que ele vai falar? Caminha a segunda milha. É sempre esse raio da segunda milha, mas nunca chega. E se não acontece, é culpa sua, porque você não caminhou a segunda milha. E se você só esquece, também é culpa sua, porque você já não está fazendo nada. Então, a culpa vai ser sua de qualquer forma, tá? Mas beleza, obrigado aí pelo comentário. M47 começou assim, ó, comentou, sempre ouço seu podcast, muito obrigado. Messias Daniel, né, então comentou também, oi, oi para você também. Deixei coração em todo mundo que eu tô lendo aqui já, tá? A Ângela Belon, Ângela, você comentou assim, ó, obrigada, Paulo, e continua o seu trabalho. Vou continuar esse trabalho. A gente fala trabalho, né, mas, pô, é um prazer para mim estar falando com meus amigos e amigas aqui desse podcast. As pessoas que estão aqui comigo, a gente já criou um vínculo. Ah, não conheço ninguém, daí que eu não conheço. Mas os vínculos a gente criou, de amigos e amigas. E eu já falei que quando eu faço essas gravações, eu sinto que a gente está todo mundo sentado em uma roda conversando. De verdade. Vem esse sentimento, tá? Geraldo Vilela. Vamos ver o que Geraldo Vilela comentou no episódio anterior no YouTube. Olha, pura verdade, quando você está na corporação, tudo que acontece em sua vida é provação. E quando acontece algo desagradável, você escuta dos membros e da liderança. Você precisa melhorar, irmão. Pagar o dízimo honestamente, fazer doações generosas, que sua vida vai melhorar. E não esqueça, as maiores bênçãos vêm no mundo espiritual. É isso mesmo, Geraldo. É o que eu comentei nesse podcast mesmo, nesse episódio. Né? Tudo que acontece para você de ruim dentro da igreja é provação. Se você saiu da igreja e acontece algo também ruim, igual, é castigo, porque você deixou de ir na igreja. E se você não está sendo abençoado, você vai lá falar e vão falar para você, não, continue pagando dízimo, fazer ainda doações generosas, e fica tranquilo que se as bênçãos que foram prometidas para você não vir aqui, vem no outro mundo. Aí você vai para outro mundo para ver se tem, no mundo espiritual, você vai voltar como para reclamar, não é verdade? Ei, meu pai do céu, é cada uma que a gente vê aqui, né? Flávio sempre está aqui com a gente. Flávio comentou assim, ó, dá para ver nitidamente a ignorância intelectual de quem falou isso, medo do castigo de Deus. Que Deus? Como? Se na igreja mórmon não tem Deus, o Deus de lá é outro, não é o Deus do cristianismo. O Deus de lá chama-se Joseph Smith. Concordo. Continuando lendo, ó. Não existe isso de castigo de Deus, principalmente vindo de uma seita que não tem nada a ver com Deus. Quem pensa desta forma está nadando no oceano da ignorância. O medo imposto pela coerção, ameaça e mentiras são claramente características e estratégias utilizadas pelas seitas. E outra, se eu quiser não acreditar em mais nada, é um direito meu e não existe castigo, pena ou qualquer outra coisa quanto a isso. É isso. Acredite no que você quiser. Eu falei, né? Dei o exemplo que você pode hoje ser saiu da igreja, fui para uma igreja evangélica, presbiteriana, sei lá, que foi outra igreja, ou você virou evangélico, né? Ou você virou agnóstico, ou você virou ateu, ou você está buscando a sua espiritualidade, não importa, tá tudo bem, não importa, tá tudo bem, tá? A Ivone Maria Carlos Moretti, ela falou assim, ó, Paulo, compreendo perfeitamente, o problema é a falta de viver plenamente o Evangelho, Cristo veio nos trazer paz, segurança, autoestima, consolar os que sofrem. Mormons colocam o nome de Cristo e vivem o que a poligamia falou ir a uma igreja para sentir alegria e paz. Obrigado pelo seu comentário. Aí Ivone fez outro comentário em seguida. A Igreja de Cristo nos traz alegria e paz. Acho que você está comentando de outra igreja aqui, né, Ivone? Legal, tá? Você que é de outra igreja ou qualquer outra credo, super bem-vindo aqui, tá? A Patrícia Jasmin
Bittencourt disse assim: Paulo, parece que sua missão de vida está florescendo. Rapaz, gostei desse comentário, viu, Patrícia? Vou ler de novo. Eu nem li inteiro, né? Só li o comecinho, vou ler tudo agora. Paulo, parece que sua missão de vida está florescendo. Seus vídeos, né, podcast, estão tomando um rumo mais definido e a sua vocação como terapeuta tem sido um bálsamo para as pessoas que seguem o seu canal. Deus o abençoe. Obrigado, Patrícia Jasmin Bittencourt. Fiquei muito feliz com o seu comentário. Alice Olivia, que também sempre está com a gente aqui, disse assim: todos os dias agradeço a Deus por ter saído daquele lugar. São doentes e adoecem teu corpo e alma. Alice Olivia, eu queria que isso não fosse verdade, mas é. As pessoas que saem de lá, quando eu falo assim, elas carregam correntes pesadas quando saem de lá, é isso que eu estou falando. Às vezes recebe tanta coerção e medo para fazer as coisas, porque ela quer alcançar o inalcançável, e muitas das vezes ela fica com isso, adquirindo problemas emocionais, e fica com problemas físicos até, e saem de lá tristes, mal com isso. Por isso que é todo um processo quando você abandona a corporação mormon carregando essas correntes. É terapia em cima de terapia. Quantas pessoas me procuram como terapeuta? Ah, Paulo, preciso de terapia. Eu vi seu podcast, me ajuda. Lógico, lógico. Vamos lá. E isso é importante, tá? Acho que eu li todos aqui, né? Foi comentários muito importantes no YouTube desse medo, castigo e provação do episódio anterior. Eu sou muito grato por todo mundo que falou com a gente aqui, tá? Então vamos lá. Acho que tá bom, né? A gente falou um pouquinho lá atrás da história da igreja, agora um pouquinho dos comentários. Deixar um pouco para o próximo episódio, tá? Obrigado por ouvir esse podcast. A gente se vê na próxima. Até mais. Tchau, tchau.